Olá, galera do sexto ano do Ensino Fundamental, aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o Plano de Estudos Tutorados do nosso PET, volume 6. Iniciando a semana 4, com o tema Sistema Nervoso, e esse conteúdo você encontra das páginas 45 a 48 do PET, volume 6. Vamos falar da estrutura do sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é encarregado do controle do corpo e suas atividades, enquanto o sistema nervoso periférico transmite os impulsos nervosos desde os receptores até o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para os demais órgãos. Então, o sistema nervoso central é aquele que controla, todas as ações e as reações do corpo, todas as atividades, enquanto que o periférico transmite, os impulsos nervosos recebidos aqui, do meio externo ou dos receptores, do nosso corpo, para o sistema nervoso central e também do sistema nervoso central para esses receptores. Sistema nervoso central. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que nós vamos ver com maiores detalhes já já, e pela medula espinhal. Ambos são protegidos pelos ossos do crânio e pela coluna vertebral, respectivamente. Então, os ossos do crânio protegem o encéfalo e a coluna vertebral são os ossos que protegem a medula espinhal. Tanto o encéfalo quanto a medula estão envolvidos por 3 membranas chamadas de meninges e pelo líquido cérebro-espinhal, que tem como principal função proteger o sistema nervoso central, amortecendo choques mecânicos. Então, tanto o encéfalo quanto a medula são envolvidos por 3 membranas chamadas de meninges e também por um líquido chamado líquido cérebro-espinhal, que protegem o sistema nervoso central, principalmente de choques mecânicos. Então, aqui nós temos essa imagem, mostrando aqui o fluxo do líquido cérebro-espinal que protege o nosso sistema nervoso central. Sobre as meninges, que são essas 3 membranas que envolvem e protegem o sistema nervoso central, nós temos a dura mater, que é a membrana mais externa e mais rígida, a aracnoide, que é uma membrana localizada entre a dura mater e a pia mater, que é a terceira membrana, E essa membrana aracnoide, ela possui uma estrutura semelhante a uma teia de aranha, por isso ela recebe esse nome. E é rica em vasos sanguíneos e fluidos. No espaço subaracnoide é encontrado líquido cérebro-espinhal. E a terceira é a pia mater, E é uma membrana mais interna, altamente vascularizada, ou seja, com muitos vasos sanguíneos, e envolve a superfície cerebral. Encéfalo. O encéfalo está localizado dentro da caixa craniana e é formada pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Aqui já inicia a medula espinhal. Possui cerca de 100 bilhões de neurônios, que são as células nervosas que nós aprendemos na aula anterior, e tem uma massa aproximada de 1,3 kg. Bom, então até agora nós vimos que o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Nós vamos falar do cérebro agora. O cérebro é a maior porção do encéfalo e é dividida em 2 porções, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Os 2 hemisférios estão ligados um ao outro pelo corpo caloso, que é essa estrutura aqui formada por diversas fibras, que unem os 2 hemisférios. A parte mais externa, que é chamada de córtex cerebral, é formada por uma substância cinzenta, que é constituída pelos corpos celulares e pelos dendritos dos neurônios. Lembram que nós aprendemos sobre os neurônios na aula anterior, Nós vimos as partes dessa célula, E ela é formada pelos corpos celulares, pelos dendritos e pelos axônios, que são os prolongamentos dessas células. Na parte interna, há uma substância
branca constituída pelos axônios. Então, nós temos aqui o córtex cerebral, né, formado por uma massa cinzenta, onde estão localizados os dendritos e os corpos celulares dos neurônios, e essa parte branca são os axônios, né, que são os prolongamentos da célula nervosa. Caso você não lembre da estrutura dos neurônios, dá uma olhadinha na aula da semana anterior, onde nós falamos sobre isso. O cérebro é responsável por receber informações, analisá-las e elaborar ordens que dirigem as ações voluntárias. Então, o cérebro realiza ações voluntárias, aquelas ações conscientes, né? É encarregado também pelo pensamento, memória, inteligência, emoção e razão. Cerebelo. O cerebelo é um órgão localizado abaixo do cérebro e está relacionado principalmente com a coordenação de movimentos e o equilíbrio do nosso corpo. Tronco encefálico, né, que é a terceira parte que constitui o encéfalo, é uma estrutura localizada na base do cérebro e é formada pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Então, essas três partes formam o que nós chamamos de tronco encefálico. O mesencéfalo está relacionado, aliás, com audição, reflexos visuais e movimentos de tração. Já a ponte está relacionada com a ligação entre as várias partes do cérebro e o bulbo está relacionado com o controle de diversas funções, como batimentos cardíacos, respiração e deglutição, que é o ato de engolir alimentos, né, líquidos, etc. Bom, nós já falamos então do encéfalo, né, e das suas partes, e agora nós vamos falar da medula espinhal. A medula espinhal é um cordão nervoso que percorre todo o corpo, desde a base do crânio até o final da coluna vertebral. Nessa estrutura observa-se a substância branca, localizada mais externamente, e a substância cinzenta central, formando a letra H. Então, aqui nós temos uma imagem, né, com um corte feito na medula, né, um esquema de um corte, para a gente visualizar o interior, né, como que é a sua estrutura interna. Então, nós temos a parte branca, a substância branca, que é formada pelos prolongamentos, né, dos neurônios, dos axônios, e a parte cinzenta, que é formada pelos corpos celulares e pelos dendritos. A medula espinhal está relacionada com o ato reflexo, que se caracteriza por ser uma resposta rápida e involuntária, envolvida na recepção de um estímulo, como, por exemplo, tirar a mão ao encostar em um espinho, ou algo pontiagudo, ou alguma coisa quente, né? Então, essa ação involuntária que nós temos quando isso acontece é chamada de ato reflexo, e é a medula espinhal que é a responsável, né, por essa resposta. Como o encéfalo não participa dessa resposta do ato reflexo, o tempo de ação é muito rápido. Então, essa informação ela não precisa chegar até o encéfalo, né, para poder ser processada e haver uma resposta. A própria medula espinhal já realiza essa resposta, então o tempo é bem rápido. Um outro exemplo de um ato reflexo é quando nós vamos no médico, né, e ele utiliza um martelinho, né, e dá uma marteladinha aqui na região do joelho para justamente testar nosso ato reflexo, ver como que está o tempo de resposta, né? Então, é um exemplo de um ato reflexo e aqui nós temos, né, os neurônios que levam e trazem as informações diretamente da região para a medula espinhal e da medula espinhal devolvendo aqui uma resposta. O ato reflexo é constituído por basicamente dois tipos de neurônios, né, sendo o neurônio aferente, que é aquele que leva o estímulo até o sistema nervoso central, até a medula, né, e o eferente, que é aquele que envia o estímulo, né, a resposta para a região. Nós acabamos de falar então do sistema nervoso central e agora vamos conhecer o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é formado por gânglios e nervos. Gânglios são aglomerados de corpos celulares localizados fora do sistema nervoso central, né? São essas regiões aqui. E os nervos são conjuntos, né, de axônios, de prolongamentos de neurônios que se distribuem por todo o corpo, né, na intenção de levar informações entre o organismo e o sistema nervoso central.
A função dos nervos é conectar o sistema nervoso central ao restante do corpo. Existem os nervos cranianos, que são os nervos que partem do encéfalo, né? E os nervos raquidianos, que são aqueles que partem da medula espinhal. Então, nervos cranianos saindo do encéfalo e nervos raquidianos saindo da medula espinhal. De acordo com seu funcionamento, o sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático é aquele responsável pelas ações voluntárias do corpo, ou seja, intervindo no controle da musculatura esquelética e no movimento do corpo. Então, todos os movimentos voluntários, né? O mexer do braço, mexer a perna, mexer a cabeça, o movimento, o andar, né? Todos os movimentos que a gente faz voluntariamente são realizados pelo sistema nervoso somático. Já o sistema nervoso autônomo é responsável pelas ações involuntárias, inconscientes e automáticas do corpo, como, por exemplo, o batimento cardíaco, o movimento respiratório, o movimento dos órgãos internos, né? Que são ações que nós não precisamos pensar para poder realizar. Elas são realizadas automaticamente, né? E são realizadas pelo sistema nervoso autônomo. Ele atua de modo integrado com o sistema nervoso central e apresenta duas subdivisões. O sistema nervoso autônomo é dividido entre sistema nervoso simpático, que prepara o organismo para situações de emergência e ação, né? Então, são situações onde, né, nós podemos nos encontrar em perigo, então um susto, né? Então, qualquer ação que prepare o nosso organismo para a situação de emergência, né, como produção de adrenalina, aumento dos batimentos cardíacos, é realizado pelo sistema simpático. E o sistema nervoso parasimpático é aquele que prepara para situações de relaxamento ou atividades relacionadas à digestão. De maneira geral, esses dois sistemas têm funções contrárias, porém complementares. Então, fazendo um apanhado, né, um resumo final aqui, nós temos o sistema nervoso, né, que é dividido entre o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos gânglios e pelos nervos. O sistema periférico ele pode ser dividido em sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso somático. O somático é aquele que realiza ações voluntárias, né, conscientes, e o autônomo é responsável pelas ações inconscientes. O autônomo pode ser dividido em sistema simpático, né, que prepara o nosso organismo para situações de emergência, né, para poder correr, para poder se preparar para situações de perigo, e o parasimpático é aquele que realiza ações relacionadas a situações de relaxamento e também relacionadas à digestão. Iniciando as atividades da semana 4, PET volume 6. Atividade 1. O sistema nervoso é responsável por controlar as ações voluntárias e involuntárias que o corpo realiza. Esse sistema tem 3 funções básicas: sensitivas, integradoras e motoras. O sistema nervoso ainda se subdivide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é responsável por captar e transmitir informações para o corpo e é composto por encéfalo e medula espinhal. Atividade 2. Todo o sistema nervoso central, né, o encéfalo e a medula espinhal, é envolvido por um grupo de 3 membranas chamadas de meninges. Escreva corretamente o nome das meninges na sequência da mais externa para a mais interna. Então, as 3 meninges, né, que protegem e envolvem o nosso sistema nervoso central são dura mater, aracnoide e pia mater. Atividade 3. O sistema nervoso periférico é formado por nervos, que são os prolongamentos, né, os axônios dos neurônios, e gânglios, que são os corpos celulares, aglomerados de corpos celulares localizados fora do sistema nervoso central. Atividade 4. Diferencia o sistema nervoso central autônomo e somático. O sistema nervoso autônomo é aquele responsável por ações involuntárias do nosso organismo, enquanto o sistema nervoso somático é responsável pelas ações voluntárias, ações conscientes.
Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma semana. Essa foi a semana 4 do PET Volume 6, né? A última semana do PET Volume 6. Eu espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários, para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso tenham dúvidas ou precisem de ajuda, vocês sabem que podem sempre contar comigo. Estou disponível lá nos grupos do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau!